Fala galera, aqui quem fala é o Igor Medina e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a parte de iniciar a conversa, né? Como que a minha mente percebe a questão de iniciar a conversa, de que forma que a gente pode iniciar a conversa nos mais variados ambientes, né? Tô gravando esse vídeo hoje, são 11h30, são 11h39, né? Uma quarta-feira, aqui tá chovendo pra caramba, né, aqui em Curitiba, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa questão de iniciar a conversa. Para mim é um assunto um pouco vasto, né, um assunto um pouco complicado, e por isso são vários tópicos. Eu tenho basicamente 5 tópicos, 5 subtópicos para explicar para vocês, beleza? Então a gente vai colocar um pouquinho de prática para que vocês possam enxergar melhor de maneira que eu aplico tudo isso, beleza? Vem comigo no vídeo de hoje, espero que goste. Então vamos lá. Então você deseja iniciar a conversa, né? Você quer iniciar a conversa com aquela pessoa que você achou interessante ou também uma pessoa que você achou bacana no ônibus, né? Um ambiente de sala de aula. Lembrando que a parte de iniciar a conversa não se trata somente na questão de relacionamento, de flerte, entendeu? Em ambientes de festa. Se trata de maneira geral, beleza? Iniciar a conversa com pessoas desconhecidas de maneira geral. Esse é o tema que vamos abordar aqui. Eu penso que iniciar a conversa é um assunto que requer atenção a detalhes, entende? Requer muita atenção da sua parte, você vai ter que ter lucidez de várias coisas, de vários detalhezinhos, se você deseja fazer com que a abordagem seja da melhor maneira possível. Beleza? Basicamente são 4 tópicos, são 4 ou 5 tópicos para falar. Primeiro eu vou falar sobre a questão do cenário, tá? Primeira coisa, eu penso que primeiro vem a questão do cenário, tá? Durante o nosso dia a dia, nós estamos inseridos em diversos cenários diferentes ao mesmo tempo, né? Nós temos o cenário de ônibus, temos o cenário de sala de aula, temos o cenário de uma festa, de um ambiente de trabalho, né? E cada um desses cenários influencia de uma forma diferente, né? Segundo, é a questão de significado de conversar. Até hoje eu não vi ninguém fazer essa pergunta para você. O que significa conversar para você? Já te fizeram essa pergunta? Você já foi a fundo nessa questão? Vamos ver isso. Vamos ver isso também. Terceiro, é a respeito da sua missão ao iniciar a conversa. Missão iniciar a conversa? Como assim? Quando você vai iniciar a conversa, cara, com uma pessoa desconhecida, essa pessoa ela nunca viu você. Você precisa despertar as emoções corretas nela. Precisa ativar os estímulos corretos nela desde o início, entendeu? Seja não importa se é numa festa, não importa se é um grupo de mulheres, um homem desconhecido, qualquer um dos dois. Idoso, criança, eu coloquei as referências aqui mais voltadas para o relacionamento, mas não se prenda só a isso também não. Tudo bem? Iniciar a conversa na vida no geral. Beleza? Esse é o meu intuito aqui do material. Beleza? Em quarto, que assuntos conversar? Muita gente mesmo trava nisso daqui. Caraca, que assuntos que eu converso com fulano? Que assuntos que eu converso com a ciclano? Vamos ver isso daqui também, né? O que a maioria faz ao iniciar a conversa, né? De que maneira que a imensa maioria faz, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a mente também, tá? E algumas técnicas. Ali eu esqueci um ponto ali, mas depois a gente substitui, tá? Algumas técnicas para iniciar a conversa com desconhecidos. Então vamos em frente, beleza? Entendendo o contexto, tá? É, o contexto em que você está inserido, cara, ele vai fazer toda a diferença, tá? Então, por exemplo, temos ali o contexto de ônibus. Deixa eu até me tirar aqui da frente aqui. Vou me colocar aqui no meio assim. Eu coloquei aqui 3 contextos principais, que é o contexto de ônibus, tá? O contexto de sala de aula e um contexto de social, né? Um ambiente de socialização, um ambiente de churrasco, um ambiente com os amigos, né? E cada um desses ambientes, eu quero que você imagine esses ambientes como se fossem fases de um videogame. Entendeu? Você que joga videogame, você já jogou videogame, você sabe que em um jogo a gente tem diversas fases diferentes ali. Nós temos várias temáticas, né, que a gente costuma chamar. Temos uma temática de gelo, de água, de fogo, de pedra. Em cada um desses cenários, ele vai entregar desafios, vai entregar dificuldades, vai entregar elementos diferentes para nós, para que a gente possa se adaptar nesse contexto de uma maneira diferente. Vamos pegar o exemplo do ônibus, por exemplo. O que nós temos dentro de um ônibus? Nós temos pessoas.
com pressa, a maioria delas. Temos pessoas que acabaram de sair de um ambiente de trabalho. Tem pessoas que estão atrasadas. Algumas vão estar com fone de ouvido, né? Algumas vão estar olhando para a janela, entendeu? Então ali já vou me preparando para um contexto onde a pessoa já não vai estar tão receptiva assim. Imagina comigo, o contexto já não está receptivo. E aí eu vou lá e cometo um erro de abordagem, ou cometo um erro na hora de iniciar a conversa. Não dá, entendeu? Você pode, muita gente, vai ter gente que diga que não se deve iniciar a conversa, vai ter gente que não se deve, entendeu? Para mim, na minha percepção, você pode sim iniciar a conversa, tá? Em qualquer contexto que você quiser, desde que seja feito da forma correta. É só ter técnica, é só ter lucidez, é só ter leitura de contexto, entendeu? Então ali no ônibus você pode falar, por exemplo, sobre o fim de semana, você pode falar sobre algo que tenha acontecido ali dentro do ônibus, você pode falar sobre alguma coisa que você observou lá do lado de fora, pode falar sobre as linhas de ônibus. Pessoal, você sabe me dizer que linha de ônibus que eu pego para ir pro centro? Eu tenho até uma experiência também que eu vivi uma vez. Certa vez eu fui no ônibus, né? Eu tava saindo da faculdade e aí de repente eu vi uma moça, né? Eu vi uma mulher sentada na janela, ela tava de camiseta verde. Daí eu cheguei nela, virei pra ela e falei bem assim: Nossa, cara, que sexta-feira cansativa, né? Falando, disse pra mim. E ela foi super tranquila, ela foi super receptiva, conversou normal. Daí ela falou: Ah, é assim mesmo, nossa, uma pena que eu não posso ir pra casa agora. E a mulher foi super tranquila, foi super gente boa, entendeu? Observe que nesse contexto eu não foquei em conhecer ela melhor, entendeu? Eu não foquei na personalidade, entendeu? Não foquei em querer descobrir informações pessoais dela. Entende como é técnica? Entende como é jeitinho, como é postura, como é leitura de contexto? Fazendo desse jeitinho assim, se adaptando ao jeitinho da pessoa e se adaptando ao ambiente ali que você está inserido, pode ter certeza, cara, que as chances de a pessoa ser receptiva, de ela aceitar interagir com você são muito maiores. Beleza? Ambientes de sala de aula também. Ambiente de sala de aula é muito comum. Sempre vai ter uma pessoa ali disposta a interagir, disposta a conversar, entendeu? É só você achar essas pessoas. Por isso que é importante estudar comunicação. A comunicação ajuda demais, demais em ambiente de sala de aula. O que eu passei por situações de sala de aula, com dificuldade de conversar, com oportunidades perdidas. Caraca, como que eu falo com fulano? Como que eu falo com ciclano? Caraca, eu sou meio tímido, não consigo. Passei muito por isso, muito na época do ensino fundamental e ensino médio. E esses conhecimentos me ajudaram pra caramba. Me ajudaram muito, entendeu? Então, cara, sempre se oriente pelo contexto, sem se orientar por querer descobrir quem que é a pessoa, querer descobrir onde que ela mora, ou querer descobrir informações pessoais dela. É tudo leitura, beleza? Vamos para o segundo aqui, que é o conceito de conversar, tá? Para mim, o que significa conversar, tá? Para mim, conversar é você falar sobre três coisas: falar sobre assuntos, tudo bem? Falar sobre assuntos, falar sobre experiências, tá? E falar sobre ideias, trocar ideias. Para mim, conversar não é falar dos outros. Você não tem que falar nada de ninguém. Evitar ao máximo falar dos outros. Fulano, como é que você aguenta conversar com o ciclano? Aqui já falou do ciclano. Você não trouxe nenhuma pauta, não trouxe nenhum assunto. Entendeu? Fulano, até quando você vai continuar com esse seu jeitinho? Olha para onde foi a conversa. Foi pro jeitinho, já foi pra personalidade, não foi pra pauta. Percebeu? Entende? Tem mais um ponto aqui do porquê que é importante da comunicação. Entende? Terceiro, cara, que é a sua missão. Cara, você iniciou conversa, cara, com uma pessoa desconhecida. Você tem duas missões. Duas missões fundamentais. Essa é a parte mais importante, cara. Tá bem? Cara, eu iniciei conversa com uma pessoa desconhecida. Minha primeira missão é deixar essa pessoa confortável. Tudo bem? Deixa a pessoa confortável. Tudo bem? Afinal de contas, ela nunca viu você na vida, tá? Igor, como que eu deixo uma pessoa confortável? Primeiro deles é o tom de voz, entendeu? Se você aumentar a voz com uma pessoa desconhecida que nunca viu você, você vai ameaçar, você vai amedrontar essa pessoa. Aí, amigão, deixa eu levar um papo reto com você. Já assustou a pessoa e nem percebeu. É tom de voz. Então, cara, se você reduzir a voz ali no ambiente, então, por exemplo, quero iniciar a conversa em uma biblioteca, por exemplo. Numa biblioteca não dá para gritar.
Não dá para falar alto. Ali eu preciso reduzir a voz. Moça, posso falar com você um instantinho? Pessoal, posso pedir um dia aqui um instantinho? Por que que precisa reduzir a voz? Por causa do ambiente, para não gerar pressão social, para não gerar pressão psicológica na pessoa. Um dos motivos que faz uma pessoa ter timidez é o ambiente, é a pressão social, é ter aquela sensação, aquela noção de que todo mundo tá julgando ou de que todo mundo tá observando, entendeu? Uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais fechada, ela detesta ser exposta em público. Ela detesta sentir essa sensação de estar sendo o holofote ou ali o meio, entendeu? Por isso que precisa deixar a pessoa confortável, porque você não sabe, você não conhece a personalidade da pessoa, você não sabe com qual perfil ali está lidando. Igor, como que faz para deixar confortável? Tom de voz. É só administrar o tom de voz, tudo bem? Vamos para a próxima missão, que é a mais importante, que é ganhar a confiança. Ganha a confiança da pessoa desde o início. Desde o início. A confiança, cara, ela é como se fosse uma folha de papel. Como se fosse uma folha de papel em branco. É um coisinha, é um amassadozinho, já perde ali. Ah, não volta aquilo ali. Amassou a folha de papel um cantinho ali, você não volta, você não restitui aquilo. A imensa maioria das pessoas tem dificuldade. Tem muita dificuldade para confiar e perde fácil a confiança. Tudo bem? Desde o início, não pode errar na questão da confiança. Tudo bem? Igor, como que deixa uma pessoa, como que faz para ganhar confiança? Não expondo ela em público, tá bem? E proporcionando boas experiências. Proporciona boas experiências para a pessoa, tudo bem? Para você ganhar confiança, você não pode ativar dúvida, tudo bem? Você não pode ativar dúvida na mente da pessoa. Vou dar um exemplo para ti. Amigão, você mora aqui há quanto tempo? Percebeu? Essa pergunta, você mora aqui há quanto tempo? O que que a pessoa vai pensar? Ela vai pensar, ué, mas por que que ele quer saber onde eu moro? É esse pensamento que vai ativar na mente dela. É isso que não pode acontecer. Ativou dúvida na mente da pessoa, perdeu. Perdeu a confiança. Ah, Igor, como que faz para corrigir isso então? Transparência. Mostra transparência. Mostra clareza, mostra transparência para a pessoa. Desde o início. Vou dar um exemplo. Pessoal, vocês sabem me dizer que ônibus que eu pego ali pra ir pro centro e tal, direitinho? Porque, cara, eu sou novo aqui, olha, acabei de chegar, não tem nem 10 minutos que eu acabei de chegar. Tô completamente perdido. Observou nesse exemplo? Nesse exemplo aqui, você foi transparente. Você explicou para a pessoa o seu contexto. Explicou para a pessoa qual que é a sua situação. Dificilmente, eu acho muito difícil uma pessoa não aceitar dar uma informação ou não aceitar te ajudar nesse contexto. Dificilmente. É só ter transparência, mostra clareza. Evitar essa questão de jogar cantada, de jogar elogio ou de negócio de frases de duplo sentido. Ah, seu pai é padeiro ou não sei o que. Falou isso, vai ativar dúvida. Ué, como assim seu pai é padeiro? Ele quer jogar uma cantada ou ele quer me ajudar? Entendeu? Ativou, perdeu. Perdeu a confiança da pessoa ali. Clareza, mostra clareza, cara. Clareza, mostra transparência na hora de abordar. Pode ter certeza, dificilmente a pessoa vai se fechar. Acho muito difícil. Se a pessoa for autoconfiante e se ela gostar de se comunicar com as pessoas também, melhor ainda. Nossa, acho muito possível. Certamente ela vai aceitar conversar com você, ela vai aceitar interagir com você numa boa, e vai dar tudo certo. Beleza? E terceiro é a questão de criar identidade, tá bem? O que que é criar identidade? Basicamente é você tirar qualquer tipo de pensamento, cara, da pessoa, de que você vai roubar ela, de que você vai assaltar, de que você vai causar algum prejuízo nela. Uma das coisas que faz a pessoa sentir insegurança, que faz a pessoa sentir medo, é o senso de que aquela pessoa é diferente de nós. Ih, rapaz, esse cara aí não faz meu tipo. Ih, rapaz, esse cara vai me roubar. Ih, esse cara vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer isso. Ativou isso na mente da pessoa, já era, ela se fecha. Então, o segredo é o que? Criar identidade. Conversa com a pessoa sobre o dia a dia, sobre o fim de semana. Por isso que a gente inicia a conversa falando sobre assuntos leves, entendeu? Por isso que as pessoas começam falando sobre assuntos leves, falando sobre o tempo, falando sobre o clima. Não é porque esses assuntos são superficiais, é porque eles são úteis.
Mesmo que eles sejam superficiais, eles nos ajudam a criar identidade. Entende? Ontem eu peguei um Uber, cara. Ontem eu peguei um Uber e conversei com o cara. E aí, como é que era no seu tempo de escola? Era assim também? Esse eu também cria identidade. Caraca, nossa, no meu tempo também, velho. Eu tirava nota baixa também, tal, 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 tal. E a pessoa vai se soltar. Lembrete, relembrando, deixar a pessoa confortável, tudo bem? Segundo, ganhar a confiança da pessoa. E terceiro, criar identidade. Fez essas três coisas aqui, cara, já era. Nota 10 pra você, velho. Nota 10 pra ti. Dificilmente a pessoa vai se fechar, beleza? Que assuntos conversar? Cara, que assunto. Igor, que assuntos que eu converso com a pessoa, tá? Minha dica, minha percepção, tá? Na hora de interagir, na hora de conversar com uma pessoa, você não vai focar nos assuntos, tá? Tudo bem? Então veja aqui na imagem. Tá vendo essa listinha aqui, essa foto de listinha? Você não vai pensar nos assuntos. Quando você pensa nos assuntos, é mais ou menos isso que acontece na sua mente. Você começa a querer listar. Ah, eu vou falar sobre música, sobre filmes, sobre livros. Ah, música, filmes e livros. Entendeu? Você não vai focar nos assuntos. Tudo bem? Não é sobre assuntos. A dica que eu deixo é pegar referências. Quer ver um exemplo? É... Observei a pessoa, por exemplo, sei lá, passeando com um cachorro, por exemplo. O cachorro vai ser a minha referência ali. Entendeu? Eu peguei uma referência, observei ali o ambiente e vou interagir, vou desenvolver uma interação em cima daquilo. Tudo bem? Ah, eu quero iniciar a conversa com uma pessoa, sei lá, que tá dançando, por exemplo. Dança. A dança vai ser minha referência. Pegou como que mudando o mindset, mudando a percepção da mente, a coisa flui, a chave destrava? É sobre isso. Nossa, eu ia pegar uma água, mas deixa eu... Tá bem? Veja ali um vagalume. Por que eu coloquei a imagem do vagalume? Porque é como se acontecesse isso na nossa mente. O vagalume, você vê só um pontinho de luz. É como se fosse um pontinho de luz que você vê assim no ambiente. Uma referência que a pessoa falou, uma frase que a pessoa falou, né? Algum acontecimentozinho que seja ali no ambiente. Puc, você pega aquilo e pronto. Mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter atenção aos detalhes, entendeu? Por isso que tem que treinar. Por isso é importante treinar a comunicação, entende? Em quinto, que a maioria das pessoas fazem? Cara, o que a maioria das pessoas fazem quando vão iniciar a conversa? Ó, cadê meu mouse? Aqui. O que a maioria das pessoas fazem quando vão iniciar a conversa? Cara, o que a maioria das pessoas faz? Aqui tá o homem, aqui tá a mulher. O que ele faz? Ele joga pro lado pessoal. Ele quer conhecer a vida pessoal. Ele quer saber onde a pessoa mora, quantos anos ela tem, entendeu? Fulano, eu quero saber mais de você. Quantos anos você tem? E você, e você, e você, e você. Entendeu? Aqui tu jogou pro lado pessoal. Aqui você não pegou uma pauta. Entende? Olha como mudando a referência da mente a coisa flui. Aqui eu vou trazer uma referência, eu trago um assunto básico. Fulano, e esse seu cachorro aqui? Olha como já mudou. Diminuiu a pressão social, diminuiu a pressão emocional da pessoa. Grandes chances. Grandes chances de a pessoa aceitar. Entendeu? Olha como mudando a lucidez da mente, mudando a percepção do negócio, como coisa flui. Entende? É sobre isso. Vamos pro próximo, que é a sua mente, tá? O segredo tá tudo na mente, cara. Tudo nessa vida começa pela mente, tá bem? O segredo para iniciar a conversa tá no propósito que a sua mente cria, tá? Cada propósito que a sua mente criar vai mudar totalmente os rumos da interação. Veja um exemplo. Veja exemplos aqui. Se você criar o propósito de elogiar a pessoa, olha como é que você vai chegar nela. Olha como é que você vai chegar na pessoa. Moça, eu achei você muito bonita, sabia? É assim que você vai chegar. Se criar esse propósito na mente, tá? Outro propósito de informação. Ah, vou coletar uma informação com uma pessoa, tá? Moça, você sabe me dizer aonde fica tal lugar? Fulano, você sabe me dizer aonde fica
Tá? Olha como mudou. Já mudou a abordagem. Mudou a abordagem, mudou a comunicação, mudou o jeito de falar com a pessoa. Pode ter certeza, cara. Dificilmente ela vai reagir. Tudo bem? Em terceiro, nós temos aqui a questão de pedir uma opinião. Você pode pedir uma opinião também. Veja aqui. Moço, o que que você pensa? O que que você faria em tal situação? Quem que faz isso? Quem que pergunta opinião? Quem que pergunta uma ideia hoje em dia para as pessoas? Se você fizer isso daqui, cara, já era. Tu se destacou, já era. Tu brilhou no negócio, velho. Dificilmente. Quem que faz isso hoje em dia? Se for você essa pessoa, cara, para fazer isso daqui, pedir uma opinião, perguntar onde fica tal lugar, dificilmente as pessoas perguntam a opinião de alguém hoje em dia. Isso é mágico. Cara, a coisa mais valiosa para uma pessoa é a opinião, é a maneira como ela vê o mundo, a maneira como ela percebe as coisas. E pouquíssima gente faz isso. Próximo. Próxima maneira, você pode chegar para alegrar o dia. Muita gente faz isso, muitos youtubers fazem isso também. Você pode ver por aí no YouTube. Eu acho barato, acho muito massa essa questão, né? Meninas, cantem uma música comigo, ó. Deixa acontecer. Quem que faz isso? Quem que faz uma abordagem dessa? Ninguém sabe a mágoa que trago no peito quem me vê. Quem que faz? Cara, se você der este exemplo, der essa iniciativa aqui, cara, já era. Se mudou o dia da pessoa. É sobre isso, beleza? Vamos pro próximo. Principais erros, cara. Principal erro, que é a questão de principais erros. Você precisa ter em mente, cara, quais são os principais erros que você deve evitar, tá? Na hora de iniciar uma conversa. O primeiro dele é a questão dos elogios e das críticas, né? Esqueci de fazer a animação ali, mas acontece, tá? Olha o exemplo aqui do elogio. Ah, eu gostei do seu sorriso, entendeu? No início de uma conversa, eu, Igor, não chego elogiando, tá? Mas esse é o meu perfil, tá? Cada um tem o seu jeitinho. Segundo, que é a questão de coletar informações pessoais. Evitar, tá? Coletar informações pessoais. Aonde você mora, quem que é você, quantos anos você tem, entendeu? Evitar um pouquinho isso daí. Terceiro, que é a questão de dar advertências. Cara, eu detesto presenciar advertência. Quantas vezes teria que falar com você, né? Mostrei no exemplo ali. Cara, é muito ruim presenciar isso. A pessoa não vai gostar e ela vai se fechar para você. Depois você vai falar que as pessoas não interagem, entendeu? E terceiro é falar dos outros. Cara, evitar falar dos outros. Conversa, como a gente viu do início. Conversar é pautas, é tópicos, entendeu? Tem nada que falar dos outros. Como é que você aguenta falar com fulano? Como é que você aguenta falar com ciclano? Entendeu? A pessoa ela aguenta falar com ciclano porque ela tem humildade, ela tem postura, ela sabe se adaptar ao estilo da pessoa. Ela sabe se adaptar ao jeitinho, ela sabe perceber as pessoas de uma forma diferente, entendeu? É sobre isso. Não tem que falar nada, não tem que falar nada de ninguém. Esquece os outros, é pauta, é tópico, entendeu? É sobre isso. Cara, evitou esses 4 erros aqui, pode ter certeza que a pessoa ela vai aceitar interagir com você, tudo bem? Mas para isso você precisa ter lucidez e precisa saber estudar a comunicação, entendeu? Sem estudar sobre isso, você vai cometer esses erros e nem vai perceber que cometeu, tudo bem? Quarto, algumas técnicas, tá? Algumas maneiras para você iniciar a conversa, tá bem? O primeiro deles é o ponto de referência, tá? O que seria o ponto de referência? Pega um ponto de referência, então, por exemplo, a pessoa está andando com um cachorro, por exemplo. Pode falar sobre o cachorro, por exemplo. Pode pegar essa pauta. Nossa, que bonitinho seu cachorro, tá? Nossa, como é que é o nome dele e tal? Observe, eu falo do cachorro, não é da pessoa. Esquece a pessoa. Esquece a personalidade. Entendeu? Segundo exemplo, a pessoa está com dúvida em uma sala de aula. Por exemplo, fulano, você anotou esse tópico aqui? Tópico. Você anotou esse tópico aqui pra me ajudar? Pronto, velho. Pegou a ideia? Segundo, usar os 5 sentidos. Você pode usar os 5 sentidos. Fulano, você viu aquela notícia? Viu. Observa a palavra? Viu. Fulano, você ouviu o que o professor tinha falado? Ouviu. Percebeu? Olha como usando os 5 sentidos a coisa muda, tá? Terceira maneira, falar sobre assuntos abrangentes, tá?
O que seria falar sobre assuntos abrangentes? Falar sobre assuntos em que todo mundo está vivenciando. Pegou? Então vou dar um exemplo. Suponha que esteja acontecendo o jogo do Flamengo, por exemplo. O jogo do Flamengo é algo que todo o país está sabendo. Todo o país está sabendo. Dificilmente ela vai evitar falar sobre isso. Falar sobre a cidade, por exemplo. Sobre a cidade. Você e a outra pessoa moram naquela mesma cidade. Então vocês dois conhecem os mesmos pontos de referência sem nem perceber. Vocês já têm pontos em comum. Já criou aí. Muita gente fala em pontos em comum, né, para conversar. Sem perceber, já tem um ponto em comum para vocês falarem. Falar sobre a cidade, sobre eventos que estão acontecendo ali, né, é um caminho também. Mas para isso tem que treinar também. Tem que treinar a percepção. Quarto é falar sobre o contexto, tá? Falar sobre algo que esteja acontecendo ali no dia a dia. Falar sobre algo que aconteceu anteriormente, mas daí você vai ter que se lembrar, você vai ter que guardar na mente, vai ter que se lembrar, vai ter que fazer o exercício de recordação, de se lembrar disso, entende? Em quinto, você pode perguntar a opinião também, deixa eu até me tirar aqui um pouquinho. Você pode perguntar a opinião para a pessoa. Fulano, o que você pensa? O que você faria? Como que você agiria em tal situação? Pode ser uma saída também, tá? Em sexto, falar sobre acontecimentos. Pode falar sobre acontecimentos ali do dia a dia, né? E lembrando, aqui é sobre iniciar conversa. É início, tá bem? É abertura, tá bem? Aqui eu não vou focar em aprofundar, em querer conhecer a vida íntima, em querer conhecer, coletar informações, entende? O meu intuito aqui é a abertura, é abrir a conversa, deixando a pessoa confortável, deixa a pessoa confortável, ganha confiança e cria identidade. Fez essas três coisas aqui, dificilmente a pessoa vai se fechar. Beleza? Eu espero que tenham gostado do material, tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho, tenha trazido uma amplitude, uma lucidez melhor, né? E iniciar a conversa é assim, é meio complicadinho mesmo, entendeu? É um pouquinho complicado, porque você vai ter que ganhar a confiança da pessoa, né? Às vezes a pessoa vai estar em grupo, né? Em grupo eu estou tentando trabalhar isso também. Eu não sou muito bom com questão de pessoas em grupo, vou trabalhar isso, vou tentar melhorar essa questão, né? Mas é isso. Pelo menos com uma única pessoa, sabendo se adaptar ali na situação, pelo menos você vai conseguir. Você consegue extrair uma coisa. É só evitar os 5 erros e lembrar das suas 3 principais missões: criar conforto, ganhar confiança e criar identidade com a pessoa. Beleza? Espero que tenha gostado do material. E agora eu vou deixar um pouquinho de prática para vocês, tá? Só para ajudar a ter uma lucidez um pouquinho melhor. Boa tarde, tudo jóia? Como é que está? Com licença. Tudo jóia? Como é que está aí à tarde? Tranquilo? Hã? Sossegado? Tá jóia. Agora fazendo calorzinho agora também, né? Hã? Meu dedo tinha congelado, né? A última vez naquele frio lá, de verdade. Não ter prova agora vai estar bem nervoso, né, na moral. Preciso ir bem também, né, cara? Oi, faço matemática. Isso, faço matemática. Ah, matemática é legal, estudo bastante tempo já, né, desde a infância. Eu nem cheguei, mano, eu Sério? parei na quinta, mano. Sério? Cara? Ah, mas em qualquer ano que você faça, sempre tem aquelas questões, né? E o pai fica no pé, o pai fica perguntando também, né? É sempre assim.
Nunca te aconteceu? Ah, minha mãe era bem de boa, mano, na verdade. Aham. Daí eu não tinha pai, né? Ah, que é. Nós estamos aqui para fazer um esquema muito sensacional. Nem na quinta eu provei umas 4, 5 vezes, mano. Entendi. Eu parava Caraca. de estudar, né? Uhum. Não é que eu ia provar, né? Eu parava de estudar, na verdade. Então é o seguinte, Ah, não, eu entendo. Com certeza. Aí, minha mãe era bem sossegada, na nós teremos verdade. algo Não tinha sensacional saco, para não. você, que é o mais um PDC. Ah, que bom. Mais um PDC. É um podcast de Sinal que ela é compreensiva. e o nosso querido Ela entende o que você passa. então falando sobre politicamente correto, é o cara que faz o mestre de cerimônia lá do Ginópolis. Vai ser bem legal, vamos falar do politicamente correto e o outro também Bom, agora você tá trabalhando também, consegue um trabalho, entendeu? Tá trabalhando agora no aplicativo, consegue tirar uma graninha, então? Ah, tem que se virar, né? Sim, com certeza. Estudar é bom, né? Mas tem gente que nem estudou e é mais esperto do que quem estuda, né? Uhum. Sim, com certeza. Isso é normal. É, não, você estudava é bom, né, mano? É, Uhum. que faz o bagulho só por fazer, só passou, mas não aprendeu nada, não faz nada, né? Sim, sim, verdade. Você vai viajar aí também, cara? Oi? Vai viajar por aí? Viajar? É, pretende viajar, sei lá. Não, mano. Ah, tá. Tá por aqui mesmo, né? Viajar. É que você não tira férias também, né? Não, tá... não tem essa Ah, eu férias. tiro férias na hora que eu quero, na verdade. Ah, sim. Ah, sei que faço, seu. Faz o horário, né? Esse que é o lado bom. Trabalho a hora que eu quero. Uhum. Ah, isso é a melhor coisa, né, cara? Não ficar dependente, né? Não, essa semana eu passei lá em Balneário, lá em Itapema. Foi em Balneário? Ah, que legal, eu fui lá também. Mesma coisa. Itapema, conhece Itapema? Nossa, lá é cidade bonita pra caramba, velho. Lá é sensacional. Não nada, né? Aquele passeio lá no monte lá, esqueci o nome do... No mirante lá, que você sobe, né? Tem o... Você anda de tirolesa e tal. Cara, eu saí de lá rouco, cara. Saí de lá sem voz, eu não... É muito alto, né? É da hora, né? Aquele trenzinho, cara, o trenzinho é um barato. Eu nunca andei naquilo na vida. É muito massa, velho. O trenzinho lá. Tá ligado? Tem um trenzinho que você anda assim, tipo aquele joguinho do Donkey Kong, tá ligado? Você entra e você anda naquilo lá. Aquilo lá é um barato, cara. É muito massa. Cara, eu me diverti com aquilo. Fui com a minha mãe também, né? O rolê mais da hora que eu fui. Uhum. Tem o aquário lá também, muito, muito bacana. Tem um aquário lá. Não é tão grande assim quanto no Rio, né? No Rio Grande.